A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, retornamos aqui para a honra e glória do Senhor, para nós darmos continuidade, à nossa leitura de 1 Reis, lendo hoje 4 capítulos, capítulo 13, 14, 15 e 16, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura, onde começa aqui: um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. O rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abordai-me o jumento. E abordaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Fosse, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou
ao leão que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: abaldai-me o jumento. Eles o abordaram. E então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: meu irmão meu. E sucedeu que depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto escravo como livre, em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel.
Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos altos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamã, amonita, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo mais do que todos seus pais fizeram com seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara da guarda. Quanto aos mais dos altos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe Naamã, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi... Desculpa, irmãos. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos altos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Asa é bom rei sobre Israel. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Acera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias.
E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai, vês aqui que te mando um presente, prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Bet, Maacá, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Sucedeu que, ouvindo, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés, e Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, é mau rei. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o silonita. E por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor Deus de Israel, quanto ao mais dos atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. A profecia de Jeú contra Baasa, rei de Judá. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa.
e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo, embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, e não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei, e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos, metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina em casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Ele levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito.
e a afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados, que nós conseguimos aqui finalizar esses 4 capítulos, né? Não é fácil fazer a leitura de 4 capítulos num dia só, por isso temos muitas interrupções, né? Com problemas na garganta, me desculpem, mas às vezes acontece, amém? Mas o importante é que nós finalizamos então a nossa leitura, vendo tudo que os reis que se levantaram, tanto em Judá como em Israel, fizeram tudo para irritar ao Senhor, né? E andaram nos seus maus caminhos, conforme os seus antecessores, e fizeram tudo que era contrário à vontade de Deus, amém? Somente um se levantou nesse período que nós lemos aqui, que foi Asa, que era, né, fez algo bom diante do Senhor, né? Ainda que não tivesse tirado os altos de Israel, Asa fez algo que agradara ao Senhor, amém, irmãos, né? Então nós vamos orar e dar graças a Deus por mais esta bênção e vitória concedida, amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para a honra e glória do teu santo nome. Nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou com as tuas mãos poderosas, Senhor, e nós já te agradecemos por isso, Senhor. Continua no controle e na direção de todas as coisas no decorrer do dia. Tudo que havemos de fazer, tudo que há de se dar, seja tudo para a glória do Senhor, e que não haja impedimentos, empecilhos, embaraços para os teus negócios, nossas vidas, a qual o Senhor já tem nos concedido e dado vitória, Pai. Em nome de Jesus, que as tuas bênçãos continuem sobre as nossas vidas, para nós que tememos ao Senhor, que o sol da justiça continue brilhando, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos por tudo. Amém e amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?